K-Pop Demon Hunters. A história é bem simples. Mulheres guerreiras com poder de espantar demônios com a voz. Essas mulheres guerreiras parecem de geração em geração só pra fazer isso. É papum, cantou mal, vazou bem assim mesmo. Tudo bem que elas também matam os demônios na prática, mas o que importa aqui é a voz. Eu tava pensando se eu fazer uma análise do filme igual eu faço com os episódios de Arcane, mas por enquanto eu só quero falar do filme mesmo. E de novo a Netflix sendo bucha. Tipo, eu concordo que a dublagem do filme não é tão efetiva quanto assistir no original. E no original eu diria até coreano e não inglês. Existem algumas coisas que só fazem mais sentido não sendo traduzidas mesmo e tudo bem. Até as músicas são muito K-pop pra serem traduzidas, mas mesmo assim ficam legais no português. Mas aí eles lançam a soundtrack toda no idioma original e nem uma música adaptada no português. Netflix, e se eu quiser escutar as músicas em português? Ah, mas aí tem que lançar as músicas adaptadas pra todas as... Bom, é verdade. Mas e daí, pô? Quero escutar as músicas em português. Então é bom em inglês? É. Parece um cadeado da vida, sabe? Mas note que as coisas da nossa língua nos afetam 2 vezes mais. Ah, mas você não tá falando na ordem. Não estou e foda. Tipo, eu só curti muito como tudo foi desenvolvido. É uma ideia boba que não teve medo de ir pra frente. E sendo sincera, eu acho que a gente precisa de mais ideias bobas que as pessoas não têm medo de fazer acontecer. Falta essa ingenuidade da ideia, sabe? Esse gosto do fazer que eu não vejo mais por aí. Não precisa ser uma história super profunda sobre como a indústria do K-pop é podre, só sugar a alma dos fãs com pessoas, produtos. Não é isso, sabe? É uma história rasinha que dá vontade de assistir. Você curte porque mesmo sendo rasa, ainda é muito boa. Ah, então a história rasa é ruim? Não confunda profundidade ou complexidade com qualidade. A proposta ser rasa não significa que o produto final seja raso também. É na simplicidade que mora a maior das qualidades, meus queridos. K-Pop Demon Hunters tá aí pra isso. E outra também. Mesmo não sendo um filme difícil de entender, com poucas coisas estritamente visuais e diálogos que, apesar de serem um pouquinho expositivos, eles ainda funcionam, ainda assim é um ótimo filme na simbologia e complexo de certo modo. Você consegue assistir o filme, entender a mensagem e seguir com a vida. Por incrível que pareça, as pessoas não entenderam a mensagem do filme. Porra! Mas são as coisinhas pequenas que denotam o carinho de quem fez. Na minha opinião, ver tudo como um produto estraga a experiência de quem consome e de quem faz. A sua história pode ser ótima, mas se ela for feita sem amor, muito provavelmente não dura. Quantos filmes não saíram que acumulam qualidades, mas só parecem vazios? Cinema é arte, minha gente. E pra fazer arte, só tem uma qualificação: ser humano. K-Pop Demon Hunters te entrega na bandeja e basta você aceitar se quer comer ou não. É gostoso, é um deleite passar esse tempo saboreando animação impecável, personagens bem escritas e muito carismáticas, com temas que tocam qualquer pessoa, eu diria. E com uma semiótica boa pra caralho. Não é porque é uma ideia boba que ela seja executada da mesma forma. É uma ideia boba, bem executada e com ótimos recursos. Cinema não é um bando de cenas com intenção e falas feitas pra soarem, né, bonitas. Eu acho que é difícil explicar isso porque, apesar de estar falando sobre cinema, eu custei a entender essencialmente o que isso quer dizer também. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que assistia, ouvia, eu até jogava buscando entender o que quem fez aquilo queria dizer. Eu sempre quis ouvir a voz do criador enquanto apreciava a arte que ele criou. Entender as nuances, compreender os símbolos e todas essas coisas. Mas o que eu falei em compreender é que tudo, absolutamente tudo importa. Por isso o audiovisual é tão complexo. Por isso muitos filmes ficam vazios. Mesmo que com apelos diferentes. A história não tem só visual. Ela não é só bonita. A gente pode apelar muito mais pro belo do que pro denso, mas a história tem cheiro, a história tem som, tem textura, tem gosto, tudo isso. É uma complexidade do simples, você tá entendendo? Quando você conta uma história, seja uma fofoca, até uma coisa que aconteceu contigo, você tem detalhes que constroem aquela história com complexidade. E era isso que eu custei entender do cinema. Tudo foi colocado por uma razão. É óbvio que falando de filmes e não animações, as coisas podem ser mais orgânicas. Mas, para pra pensar, as animações nunca foram e elas te enganaram do mesmo jeito. Porque elas parecem orgânicas. Porque elas foram feitas, planejadas e executadas para serem orgânicas. Esse é o poder do audiovisual que eu tô dizendo. Eu sei, eu vou citar Arcane novamente, mas é sobre isso, tá ligado? Arcane é complexo porque os diretores entenderam isso. Que tudo tem um motivo. Tudo é importante. O lado B com o lado A que forma um C, tudo isso significa alguma coisa. E esse é o trabalho de quem monta uma história, que cada vírgula seja colocada no seu lugar, para você poder ouvir uma história contínua, coerente e proveitosa. K-Pop Demon Hunters é sobre identidade, com muita identidade o filme te entrega uma ótima mensagem. Eu sinto que os manos que fizeram o filme passaram daquele medo que a indústria anda tendo, daquelas animações Pixar-like, sabe? Que tem aos montes por aí. E isso brilha em autenticidade. É um sopro de refresco, porque Miles Morales e Arcane passaram essa parada de animação mais crua, com um estilo muito mais autêntico que só a animação pode trazer. É diferente de técnicas no cinema, tá ligado? Um diretor sabe usar um ângulo holandês do Scorsese, mas não vai ser tão fácil replicar a arte de Arcane no 1 por 1.
você entende? E melhor ainda, eles conseguiram representar o K-pop absurdamente bem. Tipo, nada do que tem no filme é inverossímil, tá? Você consegue entender isso? Tem lightstick, tem fanchante. Não bastassem usarem ainda recurso narrativo. Tem fanwar, tem fansing. Cara, puta merda, sabe? Os caras realmente se esforçaram pra encaixar K-pop culture num filme, nada soa forçado, nada soa distante do resto. Eu fiquei meio pensativo assim, porque em musical não é novo que as músicas sejam importantes pra narrativa, mas a forma como eles usam a música no filme é tão bom pra caralho. Sei lá, cara, tem alguma coisa nisso que me pega muito. Tem uma parte no filme, logo no começo, que elas vão cantar uma música sobre elas. É sobre a vida delas, como elas se descobriram, tudo essa parada aí. E justo nessa música, a Rumi, que é a personagem que se esconde e se rejeita, ela tem dificuldade. A voz, que é o dom concedido a ela, passa a falhar. Você tá me entendendo? Quando o Sadia Boys aparecem e elas se convencem de que precisam fazer uma diss track pra eles, ou seja, uma música sobre ódio, a Rumi não consegue cantar também. Fica ainda pior, porque pior do que uma música sobre quem ela é uma música de repúdio ao que ela é. Você pode reclamar à vontade, tá? Mas da mesma forma que os X-Men eram uma alusão perfeita pra comunidade LGBT, eu também acho que toda essa pegada de esconder quem você é por vergonha, por repúdio, por isso ser do demônio, mesmo que você seja uma pessoa boa, casa muito bem com o que as pessoas LGBT passam todos os dias em casa, na escola, no trabalho, no dia a dia mesmo. Ela é tão complexada com isso que ela não vai tomar banho com as amigas, porque ela não consegue ficar de regata, porque ela sabe que as amigas dela vão identificar as marcas. E quanto mais ela nega, sabe o que acontece? Mais elas crescem. A Mira demonstrando tanto ódio aos demônios, um deboche claro pela existência deles, já deixa a Rumi com o pé pra trás. A Zoe também detesta, mas ela é mais passiva nesse ódio todo. É só a Mira que é mais punk mesmo. Inclusive, se ele tivesse dito pra elas crianças, com certeza teriam aceitado. Mas aí não teria filme, né? O famoso, esconda essa porra até que as pessoas descubram da pior forma possível. Né, Elsa? Vamos falar dos personagens? Vamos! Primeiramente, lindas. Realmente, acho todas elas muito lindas. Muito fodas, assim. Tipo, cada uma é quase um estereótipo, mas não cai nessa porque são bem apresentadas. Eu diria que a Mira e a Zoe não têm desenvolvimento. Elas têm um retrocesso. Ai, como assim? É retrocesso? Não entendi. Diferente da protagonista, que já é apresentada com aquele conflito e tal, de identidade, elas meio que só externalizam, sabe? Elas sempre se aceitaram. Sabiam que não se encaixavam e tava tudo bem. Porque elas tinham encontrado pessoas que gostavam delas assim e elas se aceitavam assim. A roupa que te veste, ela não é uma máscara da extinção, entende? Mais ou menos assim. A Mira e a Zoe não tinham dificuldade de se aceitar porque elas meio que já se aceitavam mesmo. Mas existe uma linha tênue entre se aceitar e nem por isso achar bom quem você é. Você pode ser um cu de pessoa e se aceitar. Isso não significa que você é uma pessoa melhor por isso. A Rumi era meio assim. Elas tinham na cabeça e foram ensinadas desde cedo que demônio igual Ed, tá ligado? Então todos, sem exceção, eram ruins. Tipo uma música letal. A cena dessa música em específico é maravilhosa, assim. Sério, ela é muito boa mesmo. Tipo, eu realmente fiquei na ponta da cadeira assim assistindo porque é muito boa. As palavras são mais duras no português. Elas atingem naquele lugar que dói mais, saca? Essa que é a parada. Eu gosto porque, apesar de inglês ser uma música muito legal, ela é muito mais impessoal. Ela simplesmente soa como se elas estivessem falando com os demônios e não necessariamente pra Rumi. Enquanto a versão em português é muito pessoal. Tipo, é uma ofensa que parece diretamente pra menina, entende? É meio que nessa vibe. Eu gosto porque ela conversa diretamente com a história e casa tão perfeitamente bem que o efeito é muito, de fato, efetivo. É pra você se sentir traído também. Pra isso doer do jeito que doeu na Room. Até porque ela mesma não tava curtindo cantar essa música antes, porque era uma mensagem clara de que pessoas como ela, apesar de não existirem outros meio demônio, né, merecem morrer. Merecem sofrer, que são erros e que não tem perdão. Não tem perdão. Desculpa, não sei o que eu tô falando. Ela mesma diz que a música fala sobre ódio é uma coisa que não combina com ela. Porque na real elas falam muito sobre união, sobre encontrar quem você é. Essa é a única música que vai contra isso. E a única música que tem uma conotação muito negativa. Porque como elas dizem, é uma diss track pro boy group de demônios, o Sadia Boys. Sim. É curioso eles usarem esse nome, já que a K-pop começou com Celta ID and The Boys lá em 91. Sim, o ID era desse grupo. Uma curiosidade, Sadia vem de Chosun Sadia, que é mensageiro dos demônios, ceifador. Me lembrou La Llorona, de Viva, sabe? A Vida é uma Festa, que, na minha opinião, é uma música que casa tão bem, assim, sabe? Que ela é tão bem inserida na cena que não dá pra imaginar a cena sem a música. Eu acho que é muito certinho ela ser cantada ali naquele momento, porque exprime, sabe? Expressa muito bem os sentimentos da cena em si. Inclusive, a Miri e a Zoe começam a ficar meio putas, meio com desconforto da Run, porque é demônios, maus,
coisa ruim de o capeta. Mas era só falta de honestidade mesmo. E Pop Demon Hunters tem como lição moral que não ser sincero é danoso pra você. Isso faz com que as pessoas passem a não te entender, porque pra início de conversa nem você se entende. Então como é que a Rumi pode cobrar gentileza ou compreensão de quem vem de fora essa confusão que ela virou? Não dá pra você cobrar dos outros a compreensão que falta em você mesmo. Existem coisas que só você ou alguém que passou pelo mesmo vai entender. Mas até lá, por que você não é sincero? O que te impede de ser? Medo? Vergonha? E é aí que tá o problema. O Guima é um demônio que controla as pessoas pelo medo, pela insegurança, pela vergonha, que é bem introduzida pelo personagem do Juno. Ele é do Soulja Boys, aquele grupo masculino que só veio pra causar fanwar mesmo, casualmente acabar com o mundo, mas isso não é o caso. O personagem do Juno é só isso, quase tipo uma puta uma vergonha admitir quem é, o que fez, tal. Tanto é que a Rim passa a compreender um pouquinho melhor ela mesma quando ela dá de cara com ele, porque tem outro demônio que sabe conversar sem querer chupar uma de alguém. Se bem que ele tá querendo chupar alguma coisa, só não tá sabendo pedir. Ela chega a achar que convenceu ele a ser bonzinho, porque, bom, o desejo dele era só sumir da porra da face da terra, porque não aguentava mais ouvir as vozes do Guimar na cabeça dele. Juno, mesmo sendo alguém bom na essência, ainda só tira vantagem dessa compaixão toda da Rim e pensa, então, linda, que saca aconteceu com você, né? Tipo, foda-se, literalmente usa o trauma dela, a insegurança dela contra ela da pior forma possível. Exposição pública. Isso é diabólico. Ele usou uma música odiosa contra ela, cantada pelas melhores amigas e únicas pessoas da vida dela, na frente dos fãs dela. Legal que ela tenha percebido depois que não eram a Miri e a Zoe no palco, tanto pela incoerência no tempo quanto no lugar mesmo. As duas até percebem bem rápido. Eles não usaram aquele clichê de enganar o protagonista até o fim, ou manter o mistério de quem era para os outros personagens por mais tempo. Esse foi um recurso usado muito bem. Mas deu certo no final porque o Juno sabe muito bem manipular as pessoas, as situações. Curioso porque é exatamente isso que ele fez com a Rumi. Ele mente pra ela, usando meias informações com poucas verdades pra ela acreditar numa versão que não existe. Igualzinho que aconteceu com a cena de Lethal. Inclusive os dois fazem uma das melhores músicas do filme. A parte da Rumi é linda, maravilhosa, assim. Os segredos que venho escondendo, que me tornam um monstro por dentro. Mas aí o Juno abre a porra da boca e eu quase pulo da cadeira de desgosto. Tenho em promessas, mas você tá atravessando as sombras do pior lado de mim. Não. E pasmem, é sobre se aceitar. Curioso porque justo o Juno fica falando pra Rumi se aceitar, pra falar a verdade, que não dá pra correr da realidade, é que mais esconde. Ai, homens. Na letra em português é um pouco mais melódico, sabe? É muito mais sobre reconhecer o seu medo e lidar com ele. Em inglês não muda muito, mas tem umas partes mais diretas sobre consertar o que você vê, não dá pra arrumar o que você não sabe que existe. É bem bonita, viu? Eu rasgo elogios pra essa música em especial porque a adaptação pra português ficou bem mais natural, sabe? Já que ela não é tão K-popzão assim. Parece uma música comum da Disney, eu diria, mas que conversa muito bem com o filme. Esse filme em alguns momentos me lembrou Moana, mas menos pessoal, mais interpretativo. A música não parece uma descrição do contexto, sabe? É uma animação musical que ele encaixa um pouco mais no cotidiano. Tá bom que Lethal literalmente fala demônios, mas a gente chama as pessoas de demônio o tempo todo. O que é que mudaria agora? E Pop Demon Hunters é tão sobre identidade que até as armas das personagens têm propósito. Enquanto a Zoe fica com uma adaga que é pequena, sendo a mais nova, a Mira é a que tem uma arma maior que corta pros dois lados. Desculpa. É que corta, entendeu? Corta pros dois lados. Desculpa. Ela sendo super protetora e tudo mais, casam com a arma porque não só é a maior, como também precisa ser usada com responsabilidade. E a Rumi, a Rumi tem uma espada de lâmina dupla. Ou seja, ela tem dois lados, mas é versátil na utilidade. Tem um lado demônio e um humano, mas ela precisa conciliar os dois pra funcionar. Eu acho muito legal porque apesar da Mira e da Zoe terem armas extremamente letais, ainda são opostas uma à outra e é mostrado no filme que mesmo assim, sem a Rumi só não funciona. Tem a cena da Rumi quase deixando a vergonha vencer e tem quando elas discutem. No primeiro cenário, elas quase perdem. A Mira e a Zoe gritam o nome da Rumi pra tirar ela da própria cabeça. Sabe o que é pior do que a vergonha? O ódio. Na outra cena, elas estão no metrô, né? Elas começam a discutir porque não podem cantar Lethal. A Rumi fala que não quer cantar. A Rumi não só reluta em responder a verdade, como nem consegue. E elas perdem. Todas as pessoas do metrô são mortas e as suas almas chupadas. Eu também gosto de como eles usam os demônios sem rostos ou características visuais para representar a pressão social nesses casos. A Rumi não conseguiu ultrapassar a vergonha e a mentira para admitir que ela deveria ter contado muito antes. Tipo, muito antes mesmo. Nessa cena também é legal que quem se liga dos passageiros no metrô é a Rumi.
Enquanto as duas estão focadas na briga entre elas, a Rumi consegue lembrar que, bem, tinha a vida de pessoas em jogo, né? Às vezes, as duas acabam se esquecendo disso justamente porque não veem os demônios como serem conscientes. É fácil fazer parecer brincadeira quando os sentimentos não estão em jogo. Tanto é que na primeira cena, é toda uma performance pra matar os demônios, é claramente bobo, escrachado de propósito. Aí quando a coisa tá realmente pra feder, o tom muda, a tensão escala lá pra puta que pariu. E elas falham. Só que, até então, elas nunca tinham falhado. A Miri é a primeira a falar alto depois dela sair no metrô. Ela baixa a postura, sempre marrenta dela, só pede pra Rumi pensar um pouquinho no que tá fazendo, sabe? Tentar colocar as coisas no lugar mesmo. E a Zoe, sempre puxa o saco de sempre, concorda. Tem uma cena delas que descreve muito bem as inseguranças, que é a do médico maluco lá. É bem no começo do filme, na verdade. Eu falei que não tava dizendo as coisas na ordem. Eu avisei. Ele vive na base das aparências. Bem picareta mesmo, mas fala a verdade. Eu até achei que ele seria um plot, mas, né. Ele só serviu pra mostrar que todas elas têm seguranças, apesar de não parecer. A Rumi nunca se abriu de verdade. A Zoe quer agradar tudo e todos pra não ser abandonada. A Miri é tão defensiva e tão orgulhosa que até rebate o médico. Ela não deixa ele ver as inseguranças dela de tão defensiva. E ela tem, mas ela só revela essas inseguranças quando no extremo. Ela não acredita que alguém vai amar ela do jeito que ela é, porque, nem ela se ama desse jeito. É mais um mecanismo de defesa, toda essa pose de brava que ela tem. Inclusive, eu acho um toque lindíssimo que o Rumum Dourado, aquele selo de proteção que elas tinham que conjurar, simplesmente vai pro caralho, porque, como disse a Rumi, se esse for o Rumum Dourado, eu não quero. Tanto é que faz conexão com a música que elas iam performar, né? Golden. Aquela música é justamente disso. Se esconder, dizer que, ai, tá tudo bem, todo mundo tem uma partezinha que não gosta. Ai, porque como é que você dá de Faria Lima, meu? Veja, K-Pop The Wonders não tá dizendo que você tem que abraçar os seus defeitos, mas que você não é eles. Você é mais do que isso. Você consegue superar esses defeitos, se eles são algo que te incomoda de verdade. Se são algo que te puxa pra baixo, se é algo que te impede de viver. Por isso eu acho legal que as marcas da Rumi não voltam ao estado normal, digamos assim. Da primeira vez que a gente vê, elas são pequenas, contidas, uma roupa simples consegue esconder. Mas não, você tá no inferno, abraça o capeta, né? Já diria. Então a Rumi termina com todas as características de demônio dela. E abraça isso. Abraça a diferença, porque é o que faz a Rumi ela mesma. Eu acho uma boa mensagem pra muita adolescentada aí ouvir, sabia? Para de escutar essas coisas da internet, sabe? De Strawberry Legs, de Banana Ear, de sei lá o que. Porra, só para. Você é você. E você não tem que agradar ninguém, senão você mesmo. Mas pensa, será que eu quero mudar? Que eu quero ser uma versão melhor de mim? Eu quero mudar pra, sim, as pessoas me aceitarem. Às vezes eu acho que a gente tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho, sabe? Eu acho muito legal como toda vez que a Rumi mostra, ela demonstra esse descontrole, o mundo treme, porque a Rumi faz parte dele. Aquela cena da Celine com a Rumi é, nossa, dolorosa, assim. Eu até achei que o filme não ia descer tanto ao ponto de fazer uma cena dessas, mas eles contornaram de uma forma excelente pra integrar na narrativa, tanto quanto pra não precisar dar indícios de que a protagonista ia ser decapitada ali mesmo. Inclusive é lindo, nossa, é lindo pra caralho. A performance de Idol, sério, porra, foi aí que eu pensei, finalmente eles performando, porra. Eu considero uma das melhores músicas do filme, papo reto, assim, papo reto mesmo. Não só pela sensação desesperadora de estar chupando a alma de geral, como realmente parece uma agulha. Gentilmente, lentamente vai entrando, tirando sangue, te furando, sugando teu sangue, demônios e gays. O Venom também foi muito gostosinho porque eu senti que fechou bonitinho, sabe? O Jinu, que era um puto em vida, finalmente fez alguma coisa de bom, mesmo que ainda tenha sido em prol do próprio egoísmo. E o Rumum, que foi feito na base das aparências e mentiras, deu lugar ao Rumum Dourado. Golden. Entendeu? Golden. E abraçava a identidade e o amor, a união, tudo de bom. Aliás, tá aí a parte de Fonchante que eu falei. Todo mundo de braço erguido dando força pro Goku e crescendo a Genkidama para expulsar o mal. Vá de reto, Satanás! Sai da frente, Satanás! E elas, juntíssimas, lindíssimas, pra nunca mais se separarem. Ah, e você tá perguntando o que eu achei do filme? Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. É isso. Tchau.